Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que prazer, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham realmente um dia bastante prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 27 de dezembro de 2025, inicia-se um novo trimestre, que é esse aqui, meus amigos, né? Que é Cristo, Filipenses e Colossenses. Ou seja, Cristo, Filipenses e Colossenses, né? E a lição que inicia-se hoje, e que nós estudaremos durante toda essa semana, que é a lição 1, que ela tem como título Perseguidos, mas não abandonados. Essa lição, ela aborda sobre o testemunho do apóstolo Paulo, que ele enfrentou bastantes aflições e muitas provações na sua vida missionária. E ele teve tribulações terríveis quando ele espalhava a mensagem da salvação em Filipos e Colossos. E a lição deste novo trimestre, que é de janeiro, fevereiro e março de 2026, ela está baseada nos seguintes livros e capítulos: Filipenses capítulo 4, Efésios capítulo 3, Filemão capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 6 e Atos dos Apóstolos 16, Filemão 15 e 16, Colossenses capítulo 4, Filipenses capítulo 1 e Colossenses capítulo 1 também. E na abertura da lição 1 desse trimestre, nós temos uma figura, um desenho, que é justamente o que nós iremos estudar durante toda essa semana, que é esta figura aqui, meus amigos, aqui, ó. Que ela tem como título Perseguidos, mas não abandonados, né? Perseguidos, mas não abandonados. E o que nós podemos observar aqui nessa lição, se você olhar ali, ó, tem um homem sentado, encarcerado e preso, e este é realmente o apóstolo Paulo, que ele foi justamente preso, colocado numa penitenciária, justamente por ele pregar o evangelho de Cristo, né? E isso pode ocorrer com todos nós também, no fim dos tempos, quando nós também seremos encarcerados e presos. Mas, porém, poderemos sofrer pelo nome de Cristo, mas nunca nós seremos jamais abandonados pelo Senhor. Se você olhar aqui, ó, existe uma planta, né? E aqui uns raios. Esses raios representam o Espírito de Deus, que mesmo Paulo está sofrendo no cárcere, né, injustamente, ali dentro ele era alimentado espiritualmente pelo poder de Deus. E Paulo tinha uma perseverança, uma fé, um ânimo tremendamente. E é isso também que ocorrerá conosco se nós formos fiéis ao Senhor, que Ele tem esse propósito de nos ajudar mesmo diante das nossas dificuldades. E esta planta representa realmente como se fosse uma semente dentro do nosso coração, que nós vamos crescendo mesmo ali dentro no cárcere, em decorrência do nosso amor por Cristo,
de nós proclamarmos o Evangelho, mas que nós seremos realmente grandes na medida que nós vamos realmente nos alimentando da palavra de Deus, na medida que nós vamos realmente ouvindo a voz do Espírito Santo e conduzindo a nossa vida, né? E a lição de hoje, ela fala justamente sobre isto, que é a lição de abertura, que o apóstolo Paulo, por ele proclamar o Evangelho, servir a Cristo, ele foi muito perseguido, ele teve assim vários açoites, apedrejamentos, naufrágios, ele teve picada de cobras, rejeição por parte de irmãos da fé, e ele enfrentou duras prisões em Filipos e Colossos. Com exceção de Jesus Cristo, poucos suportaram tantos maltratos e sofrimentos quanto o apóstolo Paulo por causa do Evangelho da salvação. Por aí nós vemos o comprometimento de Paulo com o Senhor. No entanto, se a lista de aflições do apóstolo é impressionante, a sua fé, sua confiança era inabalável. Surpreende porque o poder de Deus estava com ele, encorajando-o, onde o Criador do Universo jamais abandona um filho seu comprometido. Por isso que nós vemos aquela plantinha naquele desenho, junto com o apóstolo Paulo, naquela prisão, naquele cárcere, porque ali representava o poder de Deus crescendo no apóstolo, e cada vez mais ele se esforçava e perseverava, e ele procurava, mesmo no cárcere, pregar o Evangelho ali dentro. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina desse trimestre, chamado Clinton Vallen, ele colocou nessa lição 1 o seguinte verso para memorizar: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Foi dito isso pelo apóstolo Paulo, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. No momento mais difícil que ele estava passando, ele disse isso. Nesses versos do apóstolo, mesmo em meio aos sofrimentos, observamos que há amor exalando em cada palavra que ele menciona em seu livro, principalmente aqui em Filipenses, de uma forma assim especial, que ele fala com alegria, mesmo dentro do sofrimento. Paulo, nesse texto, nos ensina que mesmo nós estando em perseguições injustas, nós temos que ter a satisfação e a alegria de servir ao Senhor, porque Ele estará junto conosco em todos os nossos momentos de aflições, que se nós agirmos com alegria, mesmo em um tempo difícil e tão contagiante e completo, que nenhuma circunstância adversa conseguirá nos destruir a nossa esperança. E o autor da lição de hoje conta a história de um pastor que ele foi preso sobre falsas acusações. Ele passou 2 anos em um presídio. Embora no início ele ficou assim assustado, perplexo, mas ele percebeu que aquela prisão, aquele cárcere, era o campo missionário que Deus havia designado para ele. Quando os companheiros de cela souberam que ele era um pastor, pediram para que ele falasse algumas mensagens bíblicas para dar esperança para eles. E prontamente o pastor atendeu o pedido. E ele distribuiu a palavra de Deus para os demais colegas que estavam presos ali. E com esse trabalho missionário, muitos presos foram alcançados e solicitaram o batismo para sua alegria. E até dentro do presídio fizeram uma santa ceia para a honra e glória do Senhor. E o pastor admitiu e disse: às vezes era difícil realizar o trabalho missionário dentro da prisão, mas tive o prazer,
a satisfação ao ver as orações serem respondidas pelos presos, que muitas vezes muitos eram transformados. E ao apóstolo Paulo, mesmo diante de perseguições, de aflições, ele diz, olha o que ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que está lá em Romanos 8,37. E durante essa semana, nós estudaremos essa lição de número 1, perseguidos, mas não abandonados, que é o início desse novo trimestre, que enfatiza 2 temas principais. O primeiro, veremos os sofrimentos do apóstolo Paulo por causa do Evangelho de Cristo, e especialmente suas prisões em Filipos e Colossos. O segundo ponto é as estratégias de Paulo para pregar o Evangelho da maneira mais eficaz possível, mesmo nas circunstâncias desafiadoras, era o mais importante e prazeroso para ele. E assim, nós também abordaremos com bastante detalhes esses assuntos e outros mais, como Paulo dedicou a sua vida ao serviço de Jesus Cristo, mas sabia das consequências devido à existência de um grande conflito cósmico no mundo entre o bem Deus e o mal Satanás. Como o apóstolo descreveu a sua prisão? Qual era a importância disso para a sua missão? Nós estudaremos com detalhes essa semana, e a resposta que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 1, e também no livro de Filemão, capítulo 1. O segundo assunto é, Paulo, enquanto estava na Macedônia, ele mencionou ter enfrentado várias prisões. Como o apóstolo suportou essas provações? Qual era o foco da sua vida? Saberemos na semana em estudos que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 até 12. O terceiro ponto. Nós somos tentados a olhar as circunstâncias que nós enfrentaremos, porém nós temos fraquezas e muitos fracassos e às vezes levam nós a desânimos. Quais os recursos espirituais que Paulo tinha para enfrentar as dificuldades e aflições? Nós veremos que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 até 7, e veremos e abordaremos com bastante detalhes. O quarto ponto, na época, muitas pessoas que se converteram através dos sermões, dos trabalhos do apóstolo Paulo, essas pessoas, elas tinham muitos escravos. E Onésimo, que era um escravo convertido, e que o seu dono era Filemão, que também se tornou também um cristão. Que atitude Paulo sugeriu de forma sutil que Filemão tratasse Onésimo? Nós saberemos ali em estudos nessa semana, que está lá em Filemão 15 e 16 e Colossenses capítulo 4, versículo 9. O quinto ponto é como Paulo descreve as igrejas de Filipos e Colossos, com detalhes que ele nos passa para nós, que foi lá quando ele teve o maior problema na sua vida, com prisões e maus tratos. Saberemos nas respostas que está ali em Filipenses capítulo 1, versículos 1 até 3, e Colossenses capítulo 1, versículos 1 e 2. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado a todos para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo ali em João 14,6 que ele é o único mediador entre os homens e Deus, que a salvação só vem através dele. E que você, meu amigo, minha amiga, possa crer nisto com sabedoria, que você possa realmente ser uma pessoa sábia como o apóstolo Paulo, para enfrentar todas as dificuldades que virão no porvir no fim dos tempos. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.